Nós vamos ter, como a primeira palestra da conferência, o tema moda como vetor cultural. E ninguém melhor no país inteiro para falar de moda e cultura do que o estilista Ronaldo Fraga, associado da Best. Ronaldo, por favor. Gente, bom dia. Bom, essa discussão que virou o prato do dia, né, desse ano, que é a moda como cultura, em função até da aprovação da Lei Rouanet para desfiles, que na verdade não foi só para desfiles, né, mas projetos de moda ligados à cultura em geral. E ontem até me perguntaram se eu imaginava que fosse causar esse burburinho que acabou causando. E eu, claro que sim, eu imaginava que fosse, por dois motivos. Primeiro, porque quando se fala em Lei Rouanet no país, imediatamente as próprias questões ligadas a essa lei, que hoje entendemos como uma lei desgastada, né, e uma lei meio remendada, né, então, em todos os setores, se nos vetores tradicionais ela tem provocado discussão, quanto mais um vetor que ainda existe muito preconceito para entendê-lo, para além da imagem da modelo de cardigan de oncinha, botão dourado, cabelo anelado, loura, desfilando numa forma retangular, com um bando de afetados de óculos escuros sentados de um lado e de outro, né? Então, já era óbvio que isso fosse acontecer. Mas eu acho importante entender em que momento que a moda, neste lugar, está passando no mundo inteiro, né? E, sobretudo, no berço dessa, que é o continente europeu, né? Com a migração da indústria para os países asiáticos, mais do que nunca, a moda tem buscado estabelecer diálogo com outras frentes, por uma necessidade óbvia de posicionamento, mas de fortalecimento da própria indústria. E nesse lugar, eu digo que eu traço um paralelo que, da mesma forma que nos últimos 10 anos, né, nos últimos 15 anos, a arte vem se libertando da prisão dos museus, a moda também está pedindo, pelo amor de Deus, para ser libertada da própria roupa, né, que ela saia da própria roupa, como a culinária também acabou já se libertando da comida em si, né, e acaba vendendo outras coisas, né. O Alex Atala, por exemplo, é um grande exemplo do quanto um trabalho, um novo vetor de cultura pode vender um país inteiro, como ele vem fazendo, né. Da mesma forma que eu não tenho a menor dúvida que a moda tem esse potencial para fazê-lo. Aqui no Brasil, nós já temos exercitado, alguns profissionais, esse caminho de forma, a maioria, instintiva, né, porque temos aprendido muito na prática, a grande dificuldade de tentar também construir caminhos nunca antes percorridos. Mas, independente de todo esse movimento, eu volto a dizer que as pessoas confundiram muito essa história de colocar moda como arte em torno dessa discussão. E eu falava assim, mas, pelo amor de Deus, vamos discutir, deixa a arte para ser discutida depois, né? O que é óbvio e que é prático, né? Que já vivemos isso na prática, é, indiscutivelmente, a moda como cultura, e não como arte. Da mesma forma que vamos analisar os 20 anos de apoio da Lei Rouanet ao cinema, e o que nos gerou de cinema-arte, né, no Brasil? Pouquíssima coisa ou quase nada. Mas, como vetor cultural, isso é indiscutível, né, que ele continua fazendo. Mas, independente de Lei Rouanet, independente desse lugar que foi simplesmente a ponta do iceberg, né, eu acredito que foi uma grande vitória à medida que a moda veio à baila, né, ela está na mesa do dia, né, ela gerou discussões e discussões estão longe de acabar, né, então ela saiu daquele lugar letárgico que ela já vinha envelhecendo. Então eu acho que isso já foi extremamente positivo. Agora tem um outro lugar que é discutir o papel do designer de moda, do profissional de moda, do criador de moda hoje no mundo moderno, no Brasil, vamos falar.
eu sempre acreditei o meu papel particular, porque sim, vou falar o meu porque a moda é uma esfinge de várias faces, né, de várias caras, e difícil você definir qual é a cara certa, né? Ela tem um vetor como esse, que é um vetor econômico, que é um vetor antropológico, antropofágico na sua essência, e que também é cultural. É difícil a gente colocar uma única discussão em um único ponto e pronto, e acabou. Eu, na minha própria formação, o lugar que faz meus olhos brilharem, e sempre fizeram, é o lugar do papel do criador de moda, como essa figura que cria essas pontes ainda frágeis entre o Brasil da indústria, o Brasil industrial e o Brasil feito à mão, né? Que tem essa distância oceânica desses pontos, e que, muito mais do que ser o Brasil feito à mão ou industrial, são Brasis que não se conhecem, né? Que não se relacionam. E, neste momento em que fala-se tanto de economia criativa, né, da apropriação da alma de um produto, de identidade de uma indústria, mais do que nunca, por uma questão de sobrevivência, nós vamos ter que resolver esse impasse, nós vamos ter que resolver esse caminho. E esse projeto que a gente vai estar apresentando agora, eu estou muito feliz, fiquei muito feliz com o resultado, fiquei muito feliz com o processo, e, claro, mais ainda com o convite, que foi o Design na Pele, né? Fui convidado no início do ano. Quem fez o grande contato, que me julgou nessa história, foi o queridíssimo ali, o Maurício Medeiros, que tem uma das poucas pessoas que tem conhecimento hoje amplo do que vem acontecendo no Brasil e de todas as suas, todo o elenco, né, que tem feito essa indústria funcionar. E me convidou para um projeto que, num primeiro momento, eu tinha tudo para recusar, né, pelo tempo que ele seria desenvolvido, pela própria estrutura. Quando ele me disse assim, olha, Ronaldo, são 7 curtumes, né? Na verdade, a Heloísa Croco é outra design, que vocês vão entender melhor, quem não conhece o projeto. É uma design gaúcha maravilhosa, então ela ia trabalhar com o couro, peles exóticas, no Rio Grande do Sul. E o estilista aqui caberia 7 curtumes espalhados no Brasil, 3 no Rio Grande do Sul, 2 no interior de São Paulo, em Petrolina, né, no semiárido brasileiro, e o outro, que é o maior do mundo, no Ceará. Né? Então, diante daquela confusão de agenda, eu ainda olhei e falei assim, nossa, peraí, eu vou ter que parar tudo para poder correr atrás dessa história e me inteirar de uma indústria que, para mim, é muito nova. Né? O conhecimento que eu tinha de couro era o conhecimento de usar um couro numa coleção. Mas o processo do desenvolvimento de artigos, enfim, tudo isso, eu tinha a teoria. Né? Mas como esse projeto também ele fazia esse papel de construir essa ponte entre o desenho e a técnica, né? Aí eu falei, não, então é legítimo a minha participação. E vão parar tudo, vão cancelar tudo, e eu quero ir até os curtumes. E isso foi maravilhoso, porque revelou para mim uma indústria, primeiro, que ela, muito mais do que muito mais do que uma indústria vigorosa, né? Hoje o Brasil é o país que mais exporta o couro, nós temos o maior rebanho do mundo. Mas quando falamos em valor agregado, caímos muitas casas, né? Mas é uma indústria que ela fala, ela desenha e ela nos revela a nossa própria história. Né? Através da indústria do couro, você consegue entender e ilustrar a história da imigração no sul do país. Né? A história do couro no semiárido nordestino, você consegue entender a ocupação e a formação cultural do sertão brasileiro. Então, por si só, é muito mais do que uma indústria de consumo. Né? Ela é uma indústria de diálogo e de apropriação cultural. Então, fui para o Rio Grande do Sul, né, e isso se revelou desde chegar em Teutônia, que é uma das cidades mais alemãs do país, onde, não raro, você vem ouvir numa mesa de bar
praticamente todas as pessoas falando em alemão, né? E um costume de mais de 100 anos. E todos esses lugares, a minha ideia, desde o princípio, era que o coro funcionasse como uma base para desenho e uma base para ilustração da cultura local, né? E que eles contassem para os outros e para o mundo, através dos artigos a serem desenvolvidos, os vestígios da formação da cultura com o ofício ligado ao coro. Então, no caso de Teutônia, foi uma coisa deliciosa, porque imagina você chegar a ser recebido por os técnicos com o olho arregalado para você, todos encostados na parede, falando assim, que figura é essa que veio atrapalhar o meu trabalho, né? Que veio tomar meu tempo, eu com tanta coisa para fazer. Eles mal abriam a boca. E quando sentamos para conversar, nós conversamos por horas e horas e horas sobre a história de cada um, sobre a cultura da cidade. E eu falei, olha, então tá, para quem copia a onça, para quem reproduz a cobra lançada na Itália, imprimir a cultura local sobre essa base de cor vai ser fichinha, né? Eles ainda sem entender nada. Então, sabe a madeira da casa das vós, sabe os dormentes, os batentes das portas, das cercas, as cercas de madeiras de mais de 100 anos? É isso que eu queria que vocês imprimissem ou desenhassem no coro. Eles saíram já em polvorosa, e é muito legal o depoimento deles, sabendo quem são, né? Dizendo, olha, no final de semana ninguém na minha casa entendia nada, porque eu fiquei com a minha máquina fotográfica em punho, fotografando as cercas, fotografando as portas, fotografando os pedaços de madeira que trouxessem, de alguma forma, um vestígio da história desse lugar e, consequentemente, da história da minha própria família. E esse material vocês vão ver daqui a pouquinho qual foi o resultado. De lá, no interior de São Paulo, em Franca, quer dizer, como chegar em Franca e não pensar em Portinari, né? Como não chegar e ver o céu, a cor do céu daquela região, aquele azul e aquele avermelhado amarronzado da terra, e não lembrar do maior pintor modernista que esse país já teve, foi Cândido Portinari. E, bom, aí já tinha um grande motivo para poder trazer as cores de Portinari também para artigos do coro. E de lá, falando do Nordeste, eu caio lá em Petrolina, tá? Quer dizer, ali nas margens do Rio São Francisco, encontro esse trabalho maravilhoso, quer dizer, distante de tudo. Você imagina você estar numa cidade onde você está 800 quilômetros de Recife e 700 quilômetros de Salvador, né? Como eles me disseram, olha, tudo aqui tem que ser produzido aqui, né? Porque nós já acostumamos com essa distância. Tá, mas ali tinha uma coisa também que era fantástico, que é a poesia do lugar, a poesia do semiárido, né? E o semiárido, por mais que eu já tivesse um contato com o sertão nordestino, eu nunca tinha entrado de uma forma tão veemente, pode dizer, nesse universo, que é um universo masculino, que é o semiárido brasileiro. Ali, por mais feminina que uma mulher seja, a alma é masculina, né? Lembrando a obra de Raquel de Queiroz. Raquel de Queiroz é uma escrita masculina, seca como a escrita de um Graciliano Ramos, seca e precisa como a escrita de João Cabral de Melo Neto. Mas todos eles têm a poesia do nosso maior artista popular do coro, que é o Expedito Celeiro, né? Uma figura que também traz no coro a sua história, uma história que eu adoro, que muitos aqui já devem conhecer, mas eu insisto em contar, que é do menino cujo pai era celeiro e que um belo dia o bando de Lampião invade Nova Olinda e procura alguém que trabalhasse em couro para poder calçar o bando, né? Porque já estavam os calçados em frangalhos, e todo mundo já sabe a cantada e decantada vaidade do Lampião. E o pai dele falou assim, não, mas eu nunca fiz sapato. E Lampião falou, quem mexe com couro faz qualquer coisa de couro. E o bando quer o sapato. Eu volto daqui uns dias. Ele pegou e fez o sapato quadrado. Óbvio, porque ele tinha dificuldade, né? Alguém que nunca tinha feito sapato fazia sela. Então pegou uma coisa com formato quadrado, e quando o Lampião chegou e viu aquele sapato todo decorado, lindo, né? Na parte de cima, com os fitilhos, ele caprichou nos pespontos em laranja, verde e turquesa, né? Mas um sapato quadrado. Ele virou para o Lampião e disse, isso aqui
é porque as pegadas que vocês deixarem na areia, que vocês deixarem na terra da Caatinga, vai confundir os volantes da polícia. Vocês nunca serão agarrados pelas pegadas que deixarem. Lampião amou e pagou esse trabalho com um punhal de prata. Esse punhal de prata a família guarda até hoje. E, claro, a mítica do menino Expedito Celeiro, que, aliás, faz aniversário hoje, 78 anos. E ele, daí para frente, falou: Cela, não, eu quero fazer sapato e bolsa. E faz sapato e bolsas até hoje, né? Então, chegar nesse lugar, tanto Petrolina quanto, no caso, no Ceará, o JBS, o maior curtume do mundo, onde você tem que andar em carrinhos móveis lá dentro, você já cansa só de olhar o tamanho da amplidão dos galpões, né? Falei, não, então, o que esse negócio aqui não tem? Esse aqui tem tudo. Só que ele não tem o afeto e a alma que a obra do Expedito Celeiro tem. Então, vamos trazer para dentro, né, desenvolver aqui um artigo que poderia ter sido desenvolvido pelo Expedito Celeiro, poderia ser usado nas peças do Expedito Celeiro. E assim foi feito, né? Então, eu queria mostrar para vocês o vídeo que foi feito desse trabalho. Eu não tenho a menor dúvida que é a ponta de um iceberg. Eu acho que a história brasileira, ela pode ser mapeada, ela pode ser entendida, ela pode ser explicada e ela pode ser marcada na nossa carne seca, que é o couro brasileiro. Vamos lá, por favor? O que o mercado está pedindo? O mercado está pedindo soluções originais para coisas simples. Então, quando você faz esse produto e você bate o olho e fala assim, nossa, eu já vejo isso em bolsa, eu vejo isso em sapato, eu vejo isso na decoração, né? Eu vejo isso na papel de parede, no encosto de cama. Quer dizer, olha quanto que você abre de mercado possível com isso daqui. E quando você conta uma história, você dá alma para o produto. A minha relação com o couro sempre foi até o showroom dos curtumes. Nunca tinha ultrapassado aquela porta e entrar naquele universo mágico dessa indústria da transformação. Pensar o couro como um vetor que, muito mais que um vetor econômico, é um vetor de apropriação cultural, isso para mim era muito novo. E acredito que muito novo para o Brasil. Antes de transformar esse couro em produto, por si só, eles já falam muito mais do que couro em mãos. Nós temos páginas que sinalizam a apropriação da cultura de um país. O que você acha da gente fazer uma textura brasileira, uma textura nossa? O que você acha de usar esse couro como uma folha de papel em que você vai fazer o seu desenho pessoal? É aprender a olhar para o teu entorno com olhos diferentes, tudo poder virar alguma coisa. Tá lá, isso aqui é o céu, o fortinado. Desde o início eu falava assim, olha, eu quero olhar o couro, mas não com o olhar de quem olha o couro, mas quem olha o couro como uma base para uma história a ser contada. O desafio foi desenhar o Brasil com curtumes de histórias tão diferentes. A marca aqui é a madeira, que está na alma do imigrante alemão. Num passeio no entorno da região, me chamou muita atenção a abundância do plátano. E a biomimética estava ali marcando. Ali o couro virou folha. Isso é o Rio Grande do Sul. Isso é a cultura do lugar. Vamos transformar a coisa para chegar no momento... isso aqui é couro brasileiro. Entendeu? Isso aqui é a cara do Brasil. As margens do Rio São Francisco, né? O rio que desperta mais afeto nos brasileiros. O couro aqui é couro de cabra macho. As marcas da caatinga, as marcas das ranhuras naturais do boi, aquilo que para o mercado é considerado defeito, que vira marca de sofisticação. Não muito longe dali, de encontro ao maior curtume do mundo, que está no Brasil. E quando eu cheguei, eu falei, gente, vão mimetizar a indústria com a arte popular. E no meio, aí no interior de São Paulo, os dois curtumes que falassem de um Brasil urbano. Criar essa conexão da obra do Portinari com um curtume daqui da região, eu acredito que pode humanizar a imagem que as pessoas têm de um curtume, ou de um trabalho, num primeiro momento, árido. Agora, a grande surpresa
foi entender o couro como uma matéria viva, uma matéria de N possibilidades. Foi pensar o couro, sim, como uma página em branco, como uma seda pura, como o melhor algodão, como o melhor linho, como uma matéria nobre. E foi muito mais fácil do que eu imaginei, porque o couro é isso. Que nós conquistamos uma coisa nos últimos 10 anos que nós nunca tínhamos tido na nossa história, que é a autoestima. Diante de um mundo caduco, diante de um mundo desanimado, isso é a cultura desse país. Uma cultura diversa, uma cultura multifacetada, uma cultura que nos traz um inverno europeu do sul e nos traz um inverno do semiárido do Nordeste. Cores diferentes, cartelas de cores várias, texturas várias. Nós somos mestiços e é isso que nos salva. Porque com isso nós podemos ter um olhar difuso sobre pontos que o mundo olha para o mesmo lugar. É nessa pele que a gente pode registrar muito mais do que números. A gente pode desenhar memória, a gente pode desenhar história, a gente pode desenhar caminhos possíveis de se pensar um design no Brasil, um design de moda, um design de interiores, um design de produto, né? Pensar o couro como base de desenho. Bom, gente, essa foi quando eu disse que foi o início de um trabalho, porque quando você começa a riscar, desenhar no couro, você não para nunca mais, né? E esse trabalho não parou aí. Tudo isso que foi vivido por mim nesses 6 meses é o que eu vou estar apresentando no São Paulo Fashion Week, na quinta-feira, né? Então, a coleção, ela me levou até o sertão do semiárido nordestino. Então, esse universo áspero, né, da cultura dessa região, onde eu considero, que me perdoe Minas, que me perdoe o Sul, que me perdoe o Norte, mas eu considero onde está a grande matriz preciosa da cultura brasileira. E guiado pelas mãos desses que mais do que ninguém desenharam muito bem a sua cultura através da escrita, que é Graciliano Ramos, José Lins do Rego e João Cabral de Melo Neto. Eu tive muito prazer em desenhar essa coleção, que eu apresento para vocês daqui a pouquinho. Mas vamos conversar com o mestre também do projeto, que na verdade foi quem deu toda essa história que fez acontecer. A moda no Brasil é uma moda que está sofrida do ponto de vista econômico. Nós temos uma indústria calçadista que está sendo suplantada pela indústria asiática. Nós temos um uso indevido do termo couro em produtos que não são de couro, sintéticos inclusive. O consumidor fica iludido com a falsa entrega de determinados produtos. Nós temos uma indústria têxtil que há muitos anos não investe mais em desenvolvimento. Por outro lado, nós temos uma indústria de curtume tecnologicamente muito bem elaborada, como tu falou, o maior rebanho mundial está no Brasil, que é o maior produtor de carne. Todos sabem que o couro é um subproduto que iria fora, né? Não se cria nenhum animal para se utilizar o couro, e sim se cria um animal para o alimento da humanidade. E o couro, então, é utilizado como um reaproveitamento de algo que iria fora e vira essas maravilhas todas que a gente usa, calça e tudo mais. A minha pergunta é, nessa moda toda caótica, nesse contexto da moda sofrido, tu teve uma experiência num setor que é um setor que está visando uma nova fase, visando um novo momento, que é agregar valor pelo design para a indústria de couro vender e trabalhar sempre couros mais elaborados, acabados, sofisticados e tudo mais. Fazendo um paralelo pela tua história da indústria da moda têxtil, confecções e todo o cenário que tu conhece, com este do couro, como é que tu avalia assim, o caminho para a moda brasileira como um todo e deste exemplo para potencializar a economia da moda no Brasil? Bom, quando eu citei ali a história da necessidade da moda de se libertar da roupa, até prestar atenção no seu entorno, né? Porque quando você fala dessa indústria, eu fui há 15 anos atrás, quando a Inglaterra estava padecendo com a sua porcelana.
Quer dizer, a porcelana inglesa do mundo moderno era produzida na China, né? E todos acreditaram que era o fim de uma indústria para aquele país. E nisso daí a saída foi, antes de qualquer coisa, a apropriação da própria história do ofício. E com essa apropriação, com o desenho da própria história cultural do país por esse ofício, que no caso do ofício da porcelana, hoje passou a ter um valor maior do que já tinha, né? A porcelana inglesa, uma xícara mais simples que você chegar em qualquer lugar de Londres para poder comprar, aquele Made in England que era micro, hoje ele ganhou corpo nas letras, né? E tudo que o país produz. E é como se falasse assim, olha, isso é mais caro porque isso traz algo que ultrapassa o próprio produto, né? Traz o produto com a alma e a história dele. Isso está sendo muito dito. Então, trazendo isso para o Brasil, para a indústria, não só a indústria do couro, mas como você, né, bem colocou, a indústria da moda em geral, eu acredito que seja um momento dessa apropriação da própria história, de entender que nós precisamos, que como falar em pensar em dar valor a um produto, se nós mesmos não fazemos, né? Entender esses processos e valorar esse processo como parte da nossa própria história, né? E nisso daí eu acho que a indústria do couro, ela traz um ensinamento que a indústria da moda ainda não teve, né? Ou não tem. Então, a nossa moda ela não tem memória, a nossa moda ela não tem história, a nossa moda não tem cultura. Então, se esses valores são as provas dos 9 na nova indústria do consumo, aí sim nós estamos perdidos, não com a migração da indústria para a China. Isso já aconteceu, isso já foi na década passada, né? Isso aconteceu com o mundo, né? Então, você entender que nesse momento pós-globalização, o genuíno passou a ser um novo luxo, né? Aquilo que tem um lugar, aquilo que vende o lugar. Eu acho que essa é a grande história. Eu adoro, para falar e entender a indústria da moda, pensar na indústria do alimento, né? Então, como que o mundo está discutindo o alimento hoje? Onde que está o valor do alimento? Onde que está o valor dessa indústria da gastronomia, né? E eu acho que isso dá sinais e revela caminhos possíveis a serem aplicados na própria história da moda em si, né? Eu acredito que realmente são tempos muito difíceis, e é com a grande vantagem que as regras foram por terra, né? Então é o momento de tentar novos caminhos, mas que uma coisa que é certa é que a cultura local, ela definitivamente vai ser a prova dos 9 nos próximos 20 anos. Qualquer birô de tendência que você vai ver, de tendência de consumo, o genuíno cultural é citado. Então, eu acho que esse é o caminho. Obrigado. Alguma pergunta? Eu não enxergo, então não consigo identificar se alguém está ou não levantando a mão. Eu vou fazer mais uma, então, para a gente encerrar e dar sequência, Ronaldo. Esse projeto Design na Pele, ele, neste momento, é a terceira exposição dele no Brasil. Ele foi lançado na Casa Brasil, que é um evento de design, móveis e decoração, design de interior, no Rio Grande do Sul, visando esse segmento. Ele foi apresentado no Fórum de Sustentabilidade do Setor de Couros, do CICB, também no Rio Grande do Sul, para os profissionais da área. Agora aqui para o público da moda, varejo de moda nacional e internacional, estudantes e convidados. E em março ele estará em Hong Kong, na China, que vai ser a primeira oportunidade em que esse projeto vai ser levado para o maior consumidor do couro brasileiro, que é o mercado chinês. Como é que tu espera mostrar e apresentar esse universo do Brasil, do Agreste, do semiárido, do São Francisco, ou mesmo do interior do Rio Grande do Sul, com colonização alemã, para os chineses? Como é que tu acha que eles vão receber essa história que a gente está contando no Brasil de verdade? Bom, se tem alguma coisa que ainda o mundo tem para ensinar para os chineses, e que eles estão enlouquecidos para aprender, mas é uma coisa que não se aprende
da noite para o dia, é essa aplicação da cultura local no produto que se faz, né? Lembrando que o governo chinês tem investido bilhões de dólares em escolas de design, né? E já existe um projeto para que até 2030, nada mais, nada menos do que 20 chineses estejam desfilando em Paris, na Câmara de Moda principal. 20? 20. É que parece que já tem 3, né, que já começaram. Então, é o seguinte, é nesse lugar que não tem como você tentar apropriar da cultura do outro, né? A cultura do outro sempre vai ser cópia. E esse caminho, essa história, até por trás porque nesse projeto, por exemplo, não é simplesmente uma pesquisa. Me inspirei nisso, inspirando aquilo. Aquele momento, por exemplo, estava lembrando ali, lá do Curtume Moderno, também em Petrolina, ele tinha uma sala com uma pilha de couros. E eu perguntei quem era aquilo, ele falou que isso é refúgio. Eu falei, refúgio como? Ele falou assim, é porque aquilo ali tem a marca do couro, então isso o mercado não aceita. Eu falei, peraí, me explica melhor isso. E quando ele abriu a pele, eu falei, mas que marcas são essas? Ele falou assim, a marca de arranhão, da caatinga, do espinho. Eu falei, gente, mas peraí, mas isso aí é selo de procedência, né? É isso que fala e mostra que não é sintético. Então, isso tem que ter valor, isso tem que ser entendido como valor. E foram dos artigos desenvolvidos, porque nós trabalhamos com uma resina vegetal em cima, cor, você pode trabalhar a cor que você quiser, e justamente eu escolhi cores, e eu trabalho com essa resina, para que evidenciasse esses riscos e rabiscos do sertão brasileiro. Só que quando você vende esse couro, você não está vendendo só o couro. Sabe, vai junto no couro a música de Dominguinhos, né? Vai a culinária do lugar, vai a literatura, vai um país inteiro, né? Então, assim, claro, é maravilhoso saber para onde que esse projeto vai, mas eu insisto que ainda é a ponta de um iceberg. Ele pode ir muito mais, ele pode... isso vale, eu estou falando para o couro, mas ele vale para a indústria da moda como geral. O grande desafio hoje é, numa camiseta de malha, você vender um rio inteiro, né? Você vender um país inteiro. Isso não quer dizer que é com estampa, com isso, com aquilo. Essa história desses simples arranhões, eu entrego toda a caatinga para quem nunca foi até lá, né? E no sul você tem outras marcas, são outras marcas. O couro que vem dos Pampas tem as marcas de insetos, de carrapatos, sei lá o que era, entendeu? Então é o seguinte, é outra digital, é outra história que se faz. Então, voltando nisso daí, eu acredito que o que o brasileiro ainda tem, que é o nosso melhor, isso vem daquilo que eu falo que a nossa maior herança, que é a mestiçagem. Os nossos olhos brilham, nós temos uns olhos infantis diante do mundo cansado. Então, enquanto os olhos dos chineses são olhos desesperados, querendo captar e comer, não, a gente vai e faz, né? Agora, com a apropriação desse processo, eu acho que aí a gente vai conseguir muito mais, né? Porque até aqui foi simplesmente um caminho instintivo. E, falando em negócios, eu acho que vai nos exigir um pouco mais. Mas nós não podemos perder nunca esse brilho no olhar do brasileiro para o mundo. Esse couro que tu falaste, que tem a digital do semiárido, é uma bolsa amarela que tem a literatura de cordel. Aí eu desenhei a literatura contando a história das lendas do São Francisco naquela região, e isso foi impresso no avesso do couro. Então a estampa está toda dentro do couro. Tem um outro produto que infelizmente ele não deu tempo de ficar pronto para o design na pele, mas ele está na minha coleção no São Paulo Fashion Week, que também aconteceu no curtume do curtume moderno do Rafael. Uma provocação ao técnico, né? O técnico dele tem 35 anos que está lá com ele. E o cara pensa em alguém que tenha alma de couro, jeito de couro, fala de couro, entenda de couro, é o Vanderlei, né? Eu brinquei com o Vanderlei e falei, Vanderlei, copiar é fácil, né? Qualquer onça, qualquer jacaré, qualquer cobra que os italianos mandam fazer, você faz, né? Eu quero ver você fazer o surubim, entendeu? Eu quero ver você pegar esse peixe que está em extinção aqui do Rio São Francisco e me trazer isso para o couro de boi. Cara, no dia seguinte, quando eu cheguei, ele estava com um pedaço de surubim desse tamanho, né, em cima da mesa,
e tentando marcar os pontos, porque, para quem não sabe, essas estampas, cilindro, isso é uma coisa, é muito caro, eles já trazem isso da Itália e tal. Então, para poder fazer isso numa escala menor, é uma coisa feita praticamente manual numa chapa de alumínio. Então, ele marcando com prego os pontos e estudando o Pantone para chegar naquele degradê de cinzas da pele do surubim. Tá, isso daí, como eu disse, não deu tempo de ficar pronto para o design na pele, e um dia ele mandou um e-mail, já tinha acontecido o lançamento lá em Casa Brasil, ele já tinha mandado uma amostra, que eu já tinha achado linda. Ele falou assim, não, isso ainda não está pronto. Aí, tempo depois, ele falou, olha, a pele de surubim está pronta, entendeu? E ele fez essa pele de surubim na pelica, né, no mestiço. Então, é a coisa mais emocionante. Eu acho lindo. Eu, toda hora, eu fico olhando uma peça feita desse surubim, impresso no couro, ele tem no boi também, né? Tem no vacum também. Eu acho isso maravilhoso, né? Mas, mais do que isso, são as histórias que você acaba abrindo a página a serem contadas através de um artigo como é o couro. Bem, Ronaldo, muito obrigado. Imagino que deve estar extremamente corrido por conta do desfile de quinta-feira. Obrigado pela presença, obrigado pela essa história que está sendo contada da cultura brasileira através do couro, trazendo para a moda brasileira identidade e originalidade. Muito obrigado. Gente, obrigado mesmo. E espero que vocês confiram o que a gente vai estar mostrando, tá? Na quinta-feira à tarde. Depois vocês me dizem o que vocês acharam, mas eu gostei muito de fazer, tá? Obrigado.